Olá! Olha você aí comigo, aceitou o convite e veio fazer o Virtualizando a Aula. Isso é muito bom, é uma grande honra para mim ter a sua atenção, meu colega, minha colega professor, professora, é uma honra tê-los aqui comigo. E eu vou começar conversando com você, né, nesse nosso primeiro vídeo, nessa nossa primeira videoaula sobre a teoria da comunicação. Quantas e quantas vezes nós saímos de uma sala de aula ou tentamos explicar alguma coisa a algum dos nossos estudantes e falamos, eu falo e parece que não me entende. Eu mostro, parece que não me entende. Parece que eu estou falando um idioma desconhecido. Mas olha, não é bem assim. Eu vou chamar nesse nosso curso dois grandes teóricos para poder trabalhar com teoria da comunicação. O primeiro deles, um americano, que nasce em 1911 e morre em 99, David Ogilvy. David Ogilvy, um dos sócios da gigante empresa de comunicação norte-americana, de publicidade, chamada Ogilvy-Matter. E David Ogilvy, em um determinado momento, era aclamado pela revista Times como o mago mais procurado da publicidade norte-americana. David Ogilvy, numa palestra para comunicadores, para homens de marketing, para redatores, para criativos como ele, no meio da palestra, ele solta uma frase que deixa atônita toda aquela audiência que estava ali. E ele fala o seguinte: comunicar não é o que eu digo. Pronto. Estabeleceu-se o silêncio. Os olhares começaram a se entrecruzar. E no mínimo ele estava rindo por dentro, porque ele sabia o que ele ia completar da frase. Passado algum tempo, aquele silêncio dramático, David Ogilvy olha para a plateia e fala: comunicar não é o que eu digo, mas o que o outro entende. Então, comunicar não é o que eu digo. Comunicar é o que o outro entende. Logo, comunicar não é aquilo que eu digo para o meu aluno. Eu não estou comunicando quando eu simplesmente estou falando. Eu não estou comunicando com você quando eu simplesmente estou falando para você. Depende daquilo que você entende. A comunicação só se dá quando o outro entende ou não entende. Mas e aí? Eu falei que teríamos dois teóricos importantes para trabalhar. Quem é o segundo teórico? O segundo teórico é um linguista russo chamado Roman Jakobson. Aqueles que estudaram linguística na faculdade, ou de letras, ou de comunicação, né? Aqueles que estudaram linguística provavelmente estudaram com linguística e comunicação um livrinho do Roman Jakobson, livrinho capa branca, né? Que tem uma simbologia de setas em vermelho, cinza e rosa, né? Roman Jakobson, ele é o pai da teoria da comunicação. Roman Jakobson, ele vai trabalhar com os elementos que constituem uma boa comunicação. Ele é o pioneiro a propor um sistema de comunicação. E como é esse sistema de comunicação? Acompanha comigo esse sistema. O sistema começa por um emissor. Então, o sistema de comunicação, ele começa porque ele tem um emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que vai, logicamente, emitir
mensagem, né? A comunicação é aquele que tem o conteúdo que ele quer disponibilizar na cabeça, ele sabe aquilo que ele quer comunicar, né? E é ele que vai ser responsável por startar o processo da comunicação. Então, de cara, nós vamos ter um emissor, que é aquele que vai comunicar, né? Na sequência, se eu tenho um emissor, eu tenho que ter quem recebe a comunicação, que é o receptor. Quem é o receptor? É aquele que vai entender a comunicação. E é aquele que eu preciso fazer entender aquilo que eu, emissor, estou comunicando. Bom, na sequência, nós temos o que é importante, que é a mensagem. Então eu tenho a mensagem. A mensagem é aquilo que o emissor tem em mente para poder disponibilizar, para poder comunicar, né? E é aquilo a quem o receptor vai receber e vai precisar compreender. Agora, simplesmente a mensagem, ela é ainda, quando eu falo em mensagem, ela ainda é um pensamento. Ela ainda não está materializada, ela ainda é um pensamento na cabeça do emissor. E esse emissor, ele vai precisar, para começar a trabalhar essa mensagem, colocá-la de uma forma que o receptor possa compreendê-la. E essa forma que o emissor tem para compreendê-la é o código. Olha aqui, vamos prestar atenção numa coisa. Se agora, né, eu estou falando em relação a mim, se agora entrar aqui, né, no ambiente em que eu estou gravando essa videoaula, um chinês, e começar a falar em mandarim comigo, eu não vou entender nada. Eu não entendo mandarim. Ele está usando um código diferente daquele código que eu entendo. Eu estou usando o código da língua portuguesa, que é o código que eu acredito que você compreenda, porque senão você não estaria aqui assistindo a essa videoaula. Agora, vamos partir para um outro exemplo interessante também. Certa vez, na minha adolescência, juventude, né, eu jogava tênis. E eu era sócio de um clube em que a quadra era num plano mais baixo e tinha um passadiço em cima, onde as pessoas transitavam aqui em cima e muitas vezes paravam para assistir o jogo na quadra embaixo. E tinha uma mocinha que sempre parava para ver, quando eu estava jogando, ela sempre parava ali para olhar, né? Pois é. E ela parava para olhar, ela olhava o meu jogo, eu olhava para ela, ela olhava o meu jogo. E aí o que acontece? Um belo dia parou ela com uma amiga. E quando acaba o jogo de tênis, a gente vai até a rede, cumprimenta o adversário, que era um amigo com quem eu estava jogando, e na hora de cumprimentar eu falei com ele assim, vamos lá em cima falar com as duas, porque você vai puxar a amiga dela para o lado para eu conversar com ela. E subimos. E começamos a conversar os quatro ali, e de repente eu falo para essa menina, eu falo, gozado, tua amiga é interessante. Ela ri de tudo que a gente está falando aqui, mas ela não falou nada até agora. E aí a menina me dá uma resposta que me deixou completamente sem pé, sem chão. Ela é muda. E eu fiquei atônito. Devo ter ficado roxo de vergonha. Aí que a menina riu mais ainda. E essa outra falou assim, não, mas ela entende leitura labial. Ela entende leitura labial. Só que ela, para falar, ela fala em Libras. Meu Deus. Quebrou todo o clima. Meu amigo não pôde chamar a menina para o lado para conversar. Por quê? Porque ele não falava em Libras. É o código que ela tinha, Libras. Outra vez. Outro caso. Entro numa sala de aula. Como professor. Passo, vejo um casalzinho, carteirinha juntinha, falo, aqui tem um casalzinho aqui de primeira fila. Primeira fila normalmente são alunos mais aplicados, né? Estão aqui na primeira fila juntinhos, tal, que belezinha. Fui até a minha mesa,
coloquei o material, quando eu olho de volta, eu vejo uma bengala pendurada atrás da cadeira da menina. E aí eu olho para cima da mesa dela e vejo uma máquina. Uma máquina que depois eu via descobrir que era a máquina de digitar braille. Pois é, eu fiquei gelado. Era a primeira aula na sala, então maravilha, não preciso pôr conteúdo no quadro nem nada, vou bater papo com a sala e fazer aquele embromation que a gente faz na primeira aula, querendo conhecer todos os alunos de nome, e para ficar mais longo o negócio, o que você pretende fazer? Era uma turma de terceiro ano, ia fazer vestibular, Enem no fim do ano, né? E aí eu comecei a passar aquilo tudo, tal, toca o sinal, eu aliviado que acabou. À tarde eu fui a uma escola para surdos, né? E fui conversar na escola, para cegos. E fui conversar na escola. Falei, olha, eu tenho uma aluna assim, assim, assim. Ah, é fulana? É, exatamente. Ah, ela é aluna nossa aqui. Eu quero saber uma coisa de vocês. Eu dou aula sim, levei minhas fichas de aula, porque eu trabalho com esquema no quadro, com mapa mental. Eu trabalho as minhas aulas montando mapas mentais, levando o aluno a raciocinar em cima, né? Então, eu mostrei os meus mapas mentais e falei para a professora que estava conversando comigo, era a coordenadora da escola, como que eu trabalho com ela. Eu nunca tive um aluno que não enxergasse o quadro. E ela fala, você pode trabalhar do mesmo jeito. Ela tem um colega que senta do lado dela, você vai reparar que a cada aula é um diferente, eles vão revezando junto com ela e eles vão explicando. Eles estudam juntos desde o fundamentalzinho. Eles estão juntos há muitos anos. Eles já estão juntos aí há 10, 11 anos. Eles já sabem se comunicar com ela muito bem e explicar o que tem no quadro. O que você vai ter que tomar cuidado é evitar falar assim, olha, aqui. Não, você vai sempre ter que falar, explicar o que você está apontando, para que ela possa entender. Na aula seguinte, eu chego em sala de aula e ela estava sobre a mesa dela com um daqueles aparelhinhos de ouvir música, um MP3. É antigo, mas você deve se lembrar. E eu passei por ela, eu tinha um igual dela, eu passei por ela e falei assim, esse teu MP3 está gravando bem, tem espaço? Ela falou, tem bastante espaço, está gravando bem. Então me empresta aqui que eu vou usar ele de microfone e vou gravar a aula para você. Vai, professor, vou gravar a aula para você. E peguei o MP3 e dei uma aula gravando, lembrando que eu estava conversando com o microfone, ficou fácil porque eu pus o microfone na mão e fui falando enquanto eu fui fazendo as minhas anotações, fazendo meus mapas mentais e eu fui explicando a ela. Na outra aula eu perguntei, funcionou? Ela falou, foi muito bom. E, além da explicação do meu amigo, além do que eu fiz aqui no Braille, eu ainda ouvi a sua aula em casa de novo, né? E aí ela passou a pedir para outros professores fazerem o mesmo. Qual era o problema que havia entre entre o meu colega e aquela menina que ele não conseguiu chamar para conversar, entre eu e essa menina que era minha aluna, que escrevia em Braille? O nosso problema era um problema de código, o mesmo problema com o chinês. Código. Eu tenho que escolher o código que o meu receptor vai dominar o código. Mas bacana, eu já escolhi o código, né? Eu já escolhi o código. Então eu já escolhi o código que eu vou usar. Vai ser o português, vai ser o inglês, vai ser o espanhol, vai ser o javanês arcaico, vai ser Libras, se eu soubesse falar em Libras, vai ser o Braille, se eu soubesse escrever em Braille. Então eu escolhi o código adequado, um código que o meu receptor compreenda. Olha a importância de eu saber escolher o código. Depois, em terceiro lugar, eu vou precisar enviar para ele essa comunicação. Essa comunicação ainda não seguiu para o meu receptor, ela ainda está comigo, ela está na minha cabeça, mas está codificada. Agora eu preciso fazer com que ela chegue a ele. E aí, eu vou te contar mais uma ilustração. Fui eu ao supermercado com a minha esposa
e cada um pegou um carrinho, como se a gente fosse comprar muito, né? Mais meio dá um. Fomos ao supermercado, cada um pegou um carrinho, e depois que nós fizemos o básico, aí saiu um para cada lado. Ela, para as coisas que ela tem mania lá, ver produto de limpeza com cheirinho disso, cheirinho daquilo, e o sabonete que ela quer, o shampoo que ela quer, com aquele cheirinho, com aquela maciez, e eu atrás das gordices. Não tem jeito, gordo vai atrás de gordice. E eu fui atrás das gordices. E gordo não pode ver uma fila no supermercado, nos setores de gordice que ele entra, porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa para comer. No fim da fila, quando eu chego no fim da fila, o que eu vou encontrar no fim da fila? Uma mocinha oferecendo umas bolachinhas, lançamento da marca tal. Eu falo, opa, a marca tal é boa, a bolachinha deve ser muito boa. E quando eu cheguei, só tinha bolachinha de coco. Eu não gosto de coco. Mas como todo bom gordo e como uma pessoa muito bem educada, e para não pagar o mico de ter aturado uma fila e sair de mãos abanando, ela me entrega a bolachinha num guardanapinho. E eu falei, eu vou levar a minha esposa que precisa provar. E aí eu peguei aquela bolachinha, dobrei no guardanapinho, pus no bolso da camisa e fui levar para minha esposa, fui procurar minha esposa. Nisso a minha esposa está voltando com um daqueles copinhos com chá. Ela sabe que eu gosto de chá, mas aquele era um chá especial, era um chá para emagrecer. A indireta dela para mim, e aí ela traz o chá para mim, e aí eu vou beber aquele chá. Mas olha só, a bolachinha eu pude dobrar e colocar no bolso, e levar o carrinho com as duas mãos. Não, ela veio levando o carrinho com uma mão só e com um copinho na mão para não derramar. Por que ela não poderia ter colocado o copinho no bolso? Porque ia derramar, ia queimá-la. Não é verdade? E não ia adiantar nada. Eu não ia tomar o chá. Qual é a moral da história aí? A bolachinha e o chá era a comunicação, era a mensagem, certo? Ela queria me passar a mensagem do chá, eu queria passar a mensagem da bolachinha. O que ela escolheu e que eu escolhi? O veículo para levar. O veículo que eu levei foi uma bolachinha que poderia ser levada dentro de um guardanapo de papel embrulhado. E o que ela me trouxe foi um chá líquido que tinha que vir num recipiente impermeável e que pudesse caber o líquido lá dentro. Ela trouxe no copinho. Eu tenho que saber como colocar a minha mensagem para levar ao meu receptor. Antigamente, o Twitter, por exemplo, só cabiam 127 caracteres. Hoje, você pode colocar até mais caracteres, você pode colocar no Twitter vídeo, áudio, né? Ele está mais aberto. Mas eu preciso ver qual é o melhor canal de comunicação, qual é o melhor veículo de comunicação para mandar a mensagem para o meu receptor. Caso contrário, essa mensagem vai se perder no caminho e vão haver os famosos ruídos na comunicação. Ou ruído porque eu escolhi um código errado, ou ruído porque eu escolhi um veículo errado. Então eu, enquanto o emissor da mensagem, eu tenho que escolher o código adequado e tenho que escolher o veículo adequado para passar a mensagem ao meu receptor. Agora, eu tenho a mensagem, eu tenho o código escolhido, eu tenho o veículo, eu fechei o circuito da comunicação, concorda comigo? Eu consegui mandar a minha comunicação para o meu receptor. E aí eu fecho a minha comunicação. Certo? Só que não. Só que não. Você quer um exemplo prático disso? Eu, nesse momento, não sei se você está entendendo aquilo que eu estou falando.
O que eu preciso para saber se a minha comunicação, primeiro, chegou em você e segundo, se a minha comunicação foi compreendida por você? Eu preciso ter o teu retorno, que a gente chama em teoria de comunicação de feedback. Retorno ou feedback. Eu prefiro retorno, porque eu prefiro em língua portuguesa, visto que a gente está trabalhando dentro da língua portuguesa. Eu preciso ter o retorno. Quando você me passa o retorno, eu fico sabendo se você conseguiu compreender a mensagem. Eu entendendo, fecho o círculo. Agora, o teu retorno, quando você vai me enviar um retorno, começa todo o processo de novo. Você tem que pegar essa mensagem que você vai me mandar, codificar e colocá-la dentro de um veículo de comunicação para que ela possa chegar em mim. Você consegue perceber como que a comunicação é importante e como o emissor é o responsável por uma comunicação eficaz? Agora vamos voltar lá no Ogilvy. Lembra do David Ogilvy? Comunicar não é o que eu digo, comunicar é o que o outro entende. Então olha lá, vamos pegar as duas frases dele e vamos aplicar Jacobson nelas? Comunicar não é o que eu, emissor, digo, mensagem. Comunicar é o que o outro, receptor, entende. David Ogilvy estava absolutamente correto nessa fala brilhante, né? Uma pegadinha, mas uma fala brilhante na palestra que ele ministrou para esses publicitários. Então, fechando aí a nossa primeira videoaula, nosso primeiro encontro. Quando eu estou em sala de aula, aquilo que eu vou colocar, que eu vou dizer, necessariamente não é o que o meu aluno entende. Nós vamos ter mais exemplos disso quando nós entendermos um pouco de neurolinguística, um pouco mais de neurociência. Entender, na próxima aula nós vamos falar sobre cérebro humano. E depois nós vamos ter as aulas falando sobre estilos de aprendizagem e uma última aula falando sobre recursos pedagógicos. Ok? Eu espero que você tenha entendido essa primeira aula sobre teoria da comunicação. Ok? Te aguardo na próxima aula falando de neurociência